nesta parte, já entraremos em julgamento e nós falaremos até debates. Pois bem, a imagem mostra uma notícia. Veja como funciona a importante e decisiva missão dos jurados no tribunal do júri. 7 jurados irão determinar o destino dos réus do caso Kiss. A missão, que já dura 9 dias, é observada com atenção pelo país inteiro. Não precisa comentário nenhum sobre a relevância que é o julgamento da sociedade em relação a um caso envolvendo um crime doloso contra a vida. Então, nós estamos aí no julgamento, na sessão do Tribunal do Júri, que na realidade é a sessão do julgamento. O slide aí, ele pecou nessa parte, porque o Tribunal do Júri nós vimos que ele é composto pelo juiz e 25 jurados, o juiz togado. E a sessão do julgamento em si, que é o julgamento, ela é composta pelo juiz, presidente do Tribunal do Júri, que é o juiz togado, e 7 julgadores de fato, que são os jurados. Feita essa correção, não será adiado o julgamento pelo não comparecimento do acusado solto, assistente ou advogado querelante intimado. Então, desde que seja intimado, não é obstáculo para a realização da sessão de julgamento o não comparecimento deles. Subentende-se, se não intimados, pode haver adiamento. Então, essa é uma certeza. Tem que ser intimado da sessão de julgamento. Se o Ministério Público não comparecer, adiará o julgamento para primeiro dia desimpedido da mesma reunião periódica, cientificadas as partes e testemunhas. No caso da falta de advogado, sem escusa ou desculpa legítima, é comunicado ao OAB. O adiamento só uma vez e nova data será designada, intimando-se a Defensoria Pública para atuar no caso. No início dos trabalhos da sessão de julgamento, o juiz bate a campainha, essa é a liturgia. Bate a campainha, marcando a abertura da sessão de julgamento com a presença do Ministério Público, escrivão e oficiais de justiça. Pede ao oficial, conforme o caso do escrivão, que proceda à chamada dos jurados, sorteados e presentes naquela sessão. Analisa os pedidos de dispensa pelos jurados, como nós já falamos, os casos que são cabíveis e aqueles que o juiz pode apreciar, deferir ou não. Os casos de isenção e pedido de adiamento por algum motivo, como por exemplo das partes. Verificada a urna com 25 cédulas dos jurados, lembrem que os jurados, dentro dessas 25, poderão estar contabilizados ali os impedidos, os incompatíveis e os suspeitos. Pois bem, feita essa observação, verificada a presença das 25 cédulas dos jurados, deve-se avaliar naquela sessão de julgamento. Então, uma coisa é ter 25 cédulas dos jurados na urna, outra coisa é comparecimento. O comparecimento maior do que 15, igual ou maior do que 15, como o juiz comunicará, o comparecimento menor do que 15, comparecimento presencial dos jurados, comunicará que deixa de instalar a sessão por falta do número legal. Então, uma obrigação que deve ser deixada bem clara é exatamente essa. Deve-se comparecer no mínimo 15 jurados aptos a julgamento ali da sessão. Caso contrário, há um obstáculo legal da realização da sessão. Com 15 ou mais, declara instalada a sessão de julgamento. Olha lá o conselho de sentença, 7 jurados. O oficial de justiça anuncia o processo, faz o pregão e certifica. Após, deve-se arguir as nulidades que eventualmente tenham ocorrido após
prolatação da decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia, sob pena de preclusão. Isso para qualquer das partes. Chamada de testemunhas, acusação de defesa, se requeridas. Uma questão que eu menciono agora, exatamente que não é obrigatória rolar testemunhas naquele prazo de 5 dias que nós já comentamos. Então pode acontecer da acusação não rolar testemunha e a defesa também não. Ou a acusação rolar e a defesa não, ou a acusação não rolar e a defesa sim. Em todo caso, em tendo testemunhas da acusação e da defesa, elas têm que obrigatoriamente ficar separadas umas das outras. A testemunha que não comparece está sujeita a multa de 1 a 10 salários mínimos, sendo que, nesse particular, suspende-se os trabalhos com a condução coercitiva da testemunha para comparecimento no primeiro dia desimpedido. E, se ela não for encontrada, o julgamento será realizado assim mesmo, certificado ali essa ocorrência em ata. Faz-se a seguinte, a condução do réu ao plenário de julgamento. Uma particularidade que deve ser observada em relação ao uso de algemas. Só se imprescindível a ordem, segurança de testemunhas, garantia dos presentes, da garantia e integridade dos presentes. Então, numa situação como essa, a colocação de algemas no acusado é só se for imprescindível, e se for colocado, deve obrigatoriamente estar inserida ali a justificativa na ata. O juiz procede aos sorteios dos jurados que comporão o conselho de sentença, e mais adverte: desligar o celular, e quem não pode servir no mesmo conselho. Como nós já observamos as possibilidades, em especial do parentesco, né? E uma vez sorteados, não poderão se comunicar com outros, nem manifestar opinião sobre o processo, sob pena de exclusão e multa. Mas poderão sempre dirigir a palavra ao juiz. Essa é uma observação extremamente importante. Marcou sem eu querer, mas tá bom. Ou seja, sempre que houver necessidade, eles poderão se dirigir ao juiz para fazer alguma pergunta, indagação, pedir a leitura de algum documento, ir ao banheiro, etc. Em relação a essa primeira parte, uma vez sorteados, não poderão se comunicar. Nós observamos daquele quadro do vídeo anterior, em que o autor colocou lá as testemunhas, uma conversando com a outra, uma olhando a observação de documento na mão de outra. Então, é totalmente vedado, sob pena aí de multa, inclusive e exclusão da sessão de julgamento. Após é feita a retirada individual das cédulas e leitura com manifestação da defesa e depois do MP. Então, é importante se observar que na presença de pelo menos 15 jurados, da urna vai se levantando cada cédula, faz-se a leitura, indica o nome, o jurado se apresenta e aí abre-se a oportunidade da manifestação da defesa, se aceita ou não aceita aquele jurado. Depois da defesa vem a acusação. Ok? É interessante nesse momento que é a escolha dos jurados efetivamente. Então, existe a possibilidade da defesa ou mesmo do Ministério Público rejeitar peremptoriamente, sem qualquer tipo de justificativa, 3 jurados, cada uma das partes. Só que nesse cômputo dos 3 jurados não entra, por exemplo, aquelas que por algum motivo se descobre que elas são impedidas, são suspeitas, ou são incompatíveis, ou tem alguma situação que justifique a sua não presença ali na sessão de julgamento. Então, qualquer situação dessa já aconteceu de eu fazer júri, e eu tomei conhecimento, um servidor que trabalhava comigo, eu pedi para ele sondar os jurados lá, saber alguma informação, se tem uma situação ou outra que eu pudesse argumentar ali.
E aí eu fiz a minha recusa peremptória de 3 jurados. E em relação a uma senhora, eu argumentei por matéria de ordem pública, porque o filho dela tinha sido submetido a júri e foi absolvido naquele episódio lá. Então era uma situação que poderia macular o julgado, a apreciação dela em relação ao que ela iria se posicionar naquele caso concreto. Então qualquer outra situação também poderia justificar, desde que adequada ao caso. Daí chega aos 7 jurados, preenchido os 7 jurados, mesmo que outras cédulas não cheguem a ser lidas ali, dos presentes, aceito ali esses 7 jurados, eles comporão ali o conselho de sentença. Mas se não alcançar os 7 jurados, é caso de estouro de urna. Exatamente um obstáculo legal que impede o julgamento pelo júri. Então, não dando 7, não tem jeito, né? Nessa notícia, nós temos que o italiano que matou o bacharel de direito em frente ao fórum do Barro Duro é pronunciado a júri popular. Então, aqui nós observamos que a pronúncia, que fala da pronúncia, que nós já comentamos, que é um requisito para a submissão ao júri popular. Então, ele foi pronunciado efetivamente, essa decisão de pronúncia ela foi mantida, e aí vai ser julgado, né? A notícia de 2022, janeiro de 2022. Em seguida, o juiz dispensa esse negocinho aqui. O juiz dispensa os jurados não sorteados, devendo esses não sorteados comparecerem no próximo na próxima reunião e sessão de julgamento para o qual foram sorteados, obrigatoriamente. Formado o conselho de sentença, ou seja, com 7 jurados ali já escolhidos, o presidente, que é o juiz, e todos levantam e ele fará aos jurados com a mão direita à frente a seguinte exortação. Então aqui está o juramento dos jurados na sessão de julgamento. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Nominalmente chamados dirão: assim o prometo. O jurado, em seguida, receberá cópias do relatório, que é aquele relatório que nós falamos, que é o relatório do juiz do processo como um todo, naquele momento em que ele oportuniza as partes, depois da pronúncia, elas poderem se manifestar no prazo de 5 dias. Então, o jurado terá acesso ao relatório, ao mesmo tempo a pronúncia, e, se for o caso, das decisões posteriores que admitiram a acusação. E aí obviamente, tem que dar um tempo para os acusados digerirem essas informações nesses documentos, para entender o caso que eles irão analisar. Ok? Ainda, relevante papel do juiz-presidente: dirigir os debates, intervindo... Chato, hein? Intervindo em abuso, excesso de linguagem ou requerimento das partes. Então, o juiz é o presidente do julgamento em si, mas é ele que coordena ali, ele que controla os ânimos, é ele que tem que ditar a regra do que pode e do que não pode. E qualquer problema, qualquer imbróglio lá pode ser registrado em ata sem problema algum. Resolver questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Resolver questões de direito suscitadas no curso do julgamento. As de fato não poderá. Por quê? Porque é o júri que decidirá sobre as de fato. Será que poderia se falar em verdade real? É uma questão complicada, porque a verdade real é aquela que reproduz o fato tal qual ocorreu. Será que é exatamente sobre isso que os jurados irão decidir?
Muito complicado, né? Os jurados não acompanharam o processo, os jurados não tiveram acesso às provas individualmente coletadas no âmbito da investigação policial, no âmbito da instrução e julgamento ali, as provas que foram colhidas, e depois a de plenário. Ele vai analisar exatamente essas poucas informações que nós já falamos e outras que ocorrerão aí, que eu irei mencionar ao longo aí do julgamento. Mas a pergunta é pertinente. Será que poderia se falar em verdade real? Complicado, né? Cabe ao juiz também regulamentar nos debates a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos por a parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Então, o a parte, aqui está um destaque, exatamente uma das partes, ouvindo o que a outra está falando ali nos debates, poder levantar por questão de ordem, ou a parte, requer uma parte a Vossa Excelência. E aí o juiz, para controlar os apartes, é possível essa intervenção, mas deve-se necessariamente estabelecer um prazo para essa manifestação, senão fica um discurso paralelo e pode prejudicar no tempo, razão pela qual o tempo dado para o aparte é acrescido ao tempo da parte que está expondo ali nos debates. Então é necessário, a parte ocorre, é importante, às vezes tem algum erro de interpretação, um erro de documento juntado nos autos, ou uma posição que é importante ser falada, e aí pode ser concedida até como forma de enriquecimento das discussões, dos debates ali na sessão de julgamento. Nessa informação, aí com a fonte, sem prejuízo ao réu é o título, né? Troca de ofensas entre promotor e defesa não gera nulidade de júri. Então é comum, não é saudável, evidentemente, mas a existência dessa animosidade entre acusação e defesa, que às vezes chega ao ponto de vias de fato, às vezes chega ao ponto de atacar a integridade pessoal e moral de cada um das partes. Não é situação passível de julgamento, conforme mostra esse tema aí do consultor jurídico. Quem quiser só dar uma olhada do que se trata, é bem interessante esta abordagem. Então, o que é salutar é exatamente o seguinte: é direcionar cada uma das partes o seu pronunciamento para os jurados, que é quem decidirá a causa. Agora, com respeito aos próprios jurados, ao magistrado, com respeito ao público presente, com respeito ao próprio acusado, as pessoas que estão trabalhando ali na sessão de julgamento, e a si próprio, né? Esse é o que se deseja, mas nem sempre é assim. Então, algumas questões são polêmicas nesse aspecto até que ponto é possível esse debate com xingamento, com ataques pessoais que tem nada a ver aí com o julgamento. Já já tomei conhecimento de situação em que, por exemplo, a arma do crime que foi apresentada lá no plenário, a defesa pegou a arma do crime, abriu o saco que continha ali, que estava o invólucro da arma do crime, e apontou, era uma arma de fogo, apontou no rumo do promotor de justiça e acionou o gatilho. Então, até que ponto isso é adequado, é legítimo, é salutar dentro desse contexto? Então, assim, tem muitas histórias de júri, né? No plenário do júri, por sua vez, é o início da instrução plenária, que é o que a gente vai estar tratando, que é exatamente o julgamento propriamente dito. Colhe-se as declarações e também depoimento, no caso as declarações do ofendido, se possível, evidentemente, mesmo sendo crime doloso por contra a vida, pode ser uma tentativa de homicídio. A vítima está viva e pode prestar as suas declarações em juízo. No caso das testemunhas, são os depoimentos delas, primeiras de acusação e depois das testemunhas de defesa, que nós vimos o número 5 de cada uma delas, né? A ordem de ouvir aí
essas pessoas. Primeiro o Ministério Público, depois o assistente de acusação, o querelante, conforme o caso, se for queixa, né, queixa subsidiária da ação penal pública, e o defensor ou advogado do acusado. O sistema que se utiliza é o cross-examination, que envolve perguntas diretas, que é igual na primeira fase. Então, passa-se a palavra à acusação, a acusação pergunta o que acha que é pertinente, depois passa-se a defesa. O juiz a ele é facultado também fazer perguntas complementares que sejam importantes para a compreensão melhor dos fatos ali. E, ao mesmo tempo, os jurados podem fazer perguntas, só que as perguntas dos jurados são perguntas indiretas, que aí, nesse caso, não é cross-examination, é via juiz. O juiz faz as perguntas dos jurados. Mas se o jurado, que os jurados queiram que as testemunhas ou mesmo o ofendido respondam essas perguntas. Mas, se essa pergunta, o ofendido ou mesmo as testemunhas já entendeu a pergunta, não há necessidade de intervenção do juiz, né? Só se ele quiser repetir a própria pergunta já feita, que não faz sentido. As partes requerem ao juiz e o juiz... as partes podem requerer e o juiz indaga. Há necessidade de acariações, alguém quer que faça a acariação, e obviamente não é só requerer, tem que justificar o porquê que está requerendo. Seja acariação, seja reconhecimento de pessoas, coisas... seja esclarecimento dos peritos, que devem já ter sido indicado lá previamente, após ali a pronúncia. Então, são situações ali importantes. No caso dos peritos, eles já devem ter se indicado expressamente, como, por exemplo, na peça, na manifestação do Ministério Público e na defesa após a pronúncia. Mas é mais comum ali nessa fase de julgamento ocorrer as acariações, os reconhecimentos de pessoas e coisas ali no plenário realmente, com as devidas ressalvas, com a devida observação da realização desses atos de acordo com o que nós observamos lá no processo penal 1, tema já vencido. Faz-se, ato seguinte, a leitura de peças, também daquelas que forem solicitadas pelos jurados, como também das provas por meio de precatória, as cautelares que eventualmente tenham sido deferidas, antecipadas ou não repetíveis, as provas que tenham sido aí, que sejam importantes no deslinde da causa. Procede-se ao interrogatório do acusado, em que primeiro pergunta o Ministério Público, o juiz faz as suas vezes primeiro, evidentemente, depois o Ministério Público, assistente de acusação, querelante e aí, por último, o defensor do acusado. Se o acusado quiser, nós sabemos que o acusado só fala se quiser, tem direito ao silêncio. Não se permitirá o uso de algemas durante o plenário do júri, salvo, de novo, coloca aqui, absolutamente necessário. É redundante falar, mas é importante. Até porque, eu não sei se está nesse ou em outro slide, o uso de algemas não pode ser argumento da acusação para gerar uma condenação e da defesa, no sentido de defender aí o cliente. Então, o uso da algema tem que ser um ato inócuo para a argumentação das partes. Em todo caso, é obrigatória aí uma decisão se houver essa necessidade. Ok. Os debates propriamente dito. Primeiro, o Ministério Público deve se limitar à pronúncia ou decisões posteriores que admitirem a acusação, sustentando, se o caso, existência de circunstância agravante. Ele tem um prazo de 1h e 30 minutos. Por sua vez, o assistente de acusação, se tiver, o assistente, ele fala depois do Ministério Público. O tempo deve ser acordado entre o membro do Ministério Público e o próprio assistente, que deve ser habilitado para tanto, deve ser advogado, ou mesmo defensor, nada impede. Então deve ser acordado entre eles, ou mesmo o juiz estabelece ali. O importante é ter a oportunidade do assistente se manifestar quando ele for admitido a atuar na sessão de julgamento.
No entanto, para dirimir a questão, a Lei 8.038 de 1990, por analogia, pode ser utilizada, que seria utilizar lá um quarto do tempo da acusação. É uma referência. A defesa tem igual prazo, 1h30 para poder se manifestar. Então, no caso do Ministério Público com o assistente, aqui o tempo é comum dos dois, é 1h30 para os dois, senão aumenta o prazo para a defesa. Desculpa, exato, porque o prazo é da acusação e a defesa vai ter igual tempo, 1h30. Diferente lá que nós observamos das alegações orais na audiência de instrução e julgamento. Seja no rito do júri, na primeira fase, seja no rito ordinário, seja no rito sumário. Possibilidade de réplica. Da réplica é aplicável à acusação. Então, réplica é exatamente, terminado o tempo da defesa, 1h30 da defesa, o juiz indaga se o Ministério Público quer replicar, ou seja, se manifestar em relação à defesa, aos argumentos da defesa, ou quer complementar a acusação, ou seja, fazer a acusação que acha que é pertinente, se posicionar de modo que entenda como adequado ao caso, não necessariamente a acusação, até porque o Ministério Público ele pode até pedir absolução aí em plenário, se for o caso, ou manifestar de algum modo em benefício do acusado, como por exemplo a incidência da atenuante genérica da confissão. Pois bem, dada essa oportunidade do Ministério Público, cabe-se o Ministério Público utilizando a réplica, a tréplica, cabe à defesa se manifestar, se tem interesse ou não pela tréplica. Mas, em todo caso, seja uma, seja outra, o prazo é de 1 hora, independente do número de acusadores e defensores. Observação: mais de um acusado, acréscimo de 1 hora e é elevado ao dobro o da réplica e tréplica. Então, uma coisa é o número de acusadores e defensores, outra coisa é o número de acusados. Então, no caso de mais de um acusado, acrescenta-se 1 hora a manifestação ordinária, ou seja, então fica 2h30. E no caso da tréplica, aumenta-se o dobro. Se é 1 hora, passa para 2 horas. Cada uma hora a mais para a tréplica. 2 horas para a réplica e 2 horas para a tréplica. A defesa pode dispensar a tréplica? Pode. Não há obstáculo em dispensar a técnica se achar que os argumentos que foram falados na defesa ordinária eles foram suficientes para que os jurados possam julgar. Então, tecnicamente, como é uma defesa técnica, ele entendendo adequado o caso, ele pode dispensar. Já não pode a primeira defesa, a primeira sustentação oral, ele não pode abrir mão, porque tem que se manifestar ali, sob pena de considerar o acusado como indefeso, e aí anular o julgamento, ter que realizar um outro julgamento por causa dessa situação. Justiça tem prazo de 20 dias para decidir se médico suspeito de matar colega vai a júri popular. Então, essa é uma outra notícia que mostra aí e isso aqui já dá para entender que tipo de decisão seria essa. E aí eu já adianto que essa decisão seria pronúncia, porque se vai a júri popular tem que ser pronúncia. Se vai pronunciar ou não, né? Tem esse detalhe. Se vai a júri, é porque pronunciou. Caso contrário, pode aplicar alguma daquelas outras possibilidades de decisão que nós já observamos, dentre as quais tem a despronúncia, tem a impronúncia, tem a desclassificação e tem a absolução sumária. É vedado nos debates fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, uso de algemas que beneficiam ou não o acusado, ao silêncio do acusado, à ausência de interrogatório, leitura de documento ou exibição de objeto que não tenha sido juntado com 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte, leitura de jornais ou qualquer outro escrito ou exibição de vídeos, gravações, fotografias,
laudos, quadros, croquis ou assemelhado sobre a matéria em julgamento. Aí a questão é, e se não versar sobre o julgamento, pode ser apresentado? Pode ser levantado? Desde que com 3 dias úteis, sim, é o que a norma estabelece. Então é possível, mas também tem que ter interesse com a causa. Uma particularidade dessa temática é a parcialidade dos meios de comunicação, às vezes noticiando aí o julgado, e ao mesmo tempo essa apresentação de documento em plenário sem a manifestação da parte contrária. Já ocorreu um episódio em Boa Vista, um relato do promotor de justiça que atuou no júri, que a parte contrária falou que não teve tempo hábil para juntar um documento que estava na sua mão ali, e esse documento comprovava a inocência do réu, falando isso para o júri, e fazendo menção exatamente isso, e apontando para a acusação. Se a acusação pudesse admitir esse documento, mas eu sei que não pode, porque não foi apresentado, não foi juntado com 3 dias de antecedência, então infelizmente nós estou com uma prova contundente, que eu não posso nem falar do que se trata, que é uma prova de defesa incontestável. E aí ele foi falando dessa forma, o promotor de justiça ficou alterado lá e falou assim, pode apresentar, não me oponho. Então, e ele apresentou essa prova, mas para o promotor, antes de mostrar para os jurados, fazer a leitura para os jurados. E o que se tratava esse documento? Era a folha de antecedentes criminais, que inclusive constava antecedente positivo, que era ruim para o próprio acusado, ou seja, era um blefe, né, da defesa nesse episódio, que não deu certo. Mas assim, a questão é causa de nulidade uma situação como essa? Não, porque não há prejuízo, a parte contrária aceitou a apresentação em plenário. Então a questão é exatamente o seguinte, deve-se, se quer apresentar alguma coisa em plenário, com 3 dias úteis, juntar o documento, que vai dar ciência à parte contrária para poder se manifestar a respeito daquele documento, dado, objeto, qualquer situação que interesse o processo. Caso contrário, se tiver algo novo, se a parte contrária não se opor, pode ser da acusação apresentando em plenário também. Se a parte não se opor, ele pode argumentar lá, mas não pode realmente entrar em detalhes daquilo que não foi autorizado. Ok? Então isso é bem interessante aí. Indicação das peças. Acusação, defesa e jurados poderão, a qualquer momento, via juiz, pedir ao orador, ou seja, ao debatedor, acusação ou defesa, ou mesmo assistente de acusação, que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada. Então pode acontecer, como já aconteceu, júris de uma das partes abrir o processo na época do processo físico, ou pegar um processo impresso, hoje já digital, que aquela informação, fazer a leitura da parte que interessa, suprimindo outras partes, e aí a parte contrária que está ali ouvindo aquilo, sem entender onde está aquele documento, pode indagar, excelência, pela ordem, requeiro que seja indicado onde está no processo o documento, e qual o trecho que está sendo lido aí. Isso, aí sim o juiz intervém nessa questão até para esclarecer os jurados, e a parte tem que efetivamente esclarecer. Se estiver fazendo a leitura inadequada ou errada, o juiz tem que intervir, porque não pode fugir daquilo que está nos autos. Então, indicar as folhas dos autos é obrigação cogente, obrigação adequada em relação a essa situação para evitar qualquer mácula no julgamento. No caso dos jurados, ainda podem pedir esclarecimento da alegação de qualquer parte. Essa situação aqui é interessante porque no momento dos debates pode surgir uma dúvida na cabeça do jurado em relação a algum tema. E aí ele indaga do próprio orador sobre isso, e aí pede o devido esclarecimento. Só que aqui eu já faço uma advertência, que tem que ter cuidado para não servir de aumento do prazo para a manifestação. Às vezes, a parte pode se valer dessa indagação do jurado para ganhar mais tempo e se pronunciar e sustentar o que acha que é adequado, seja acusação ou seja defesa. E aí o juiz tem que intervir.
para evitar aí um desnível na balança entre acusação e defesa. Pois bem, concluídos os debates, nós fecharemos aqui nesse slide. Concluídos os debates, o juiz faz indagação se os jurados estão habilitados a julgar ou necessitam de esclarecimentos, exclusivamente de fatos e não de direito. Possibilidade de dissolução do conselho é uma situação que deve ser observada. Dirimir questão essencial que não puder ser realizada imediatamente. Por exemplo, como nomeação de perito para esclarecimento, que não está ali na sessão de julgamento, e esclarecimento de uma questão imprescindível. Não é possível ocorrer essa dissolução. Ok? Então, nós fechamos aqui nesse momento. Nós entraremos agora na quesitação até a sentença e leitura em plenário, que aí é o fechamento do julgamento do júri.